Inclusive, estamos gravando. Isso que eu ainda economizei, hein? Porque vocês viram que eu coloquei como parte 1, Maratona de Vídeos do Feriado, parte 1. Eu ia botar a parte 2. Mas aí eu resolvi... Mas não se preocupem que tem mais coisa aguardando no futuro. Agora para a nossa reta final. Então, a partir de hoje, a gente vai ter atividade de engajamento, porque só o engajamento salva, né? Então, para a gente não ficar lá na finaleira com o pezinho na jaca, sempre é bom ter um engajamento para dar uma melhoradinha na nota. Então, a partir de hoje, tem atividade de engajamento. A gente vai discutir hoje vários sistemas hormonais em aula, e aí vocês vão seguir na atividade de engajamento, pesquisando principalmente patologias que afetam esses sistemas hormonais. Então, tem bastante coisa legal para a gente discutir aqui: hormônio do crescimento, ocitocina, vasopressina, hormônio da tireoide, para a gente começar a entender como funcionam esses hormônios e o que eles fazem. Vamos começar? Então, se eu disser a seguinte frase: a hipófise posterior produz ocitocina e vasopressina, ela é verdadeira ou falsa? Ótimo. Mas e se eu disser, ocitocina e vasopressina são hormônios que saem através da hipófise posterior? Liberados através da hipófise posterior. Ótimo. Então, eles são, na verdade, hormônios hipotalâmicos, né? São produzidos pelo hipotálamo e aí são liberados através da hipófise posterior. Então, vamos falar um pouquinho das ações desses dois hormônios, porque ali, como é que eles são liberados, vocês já viram nos vídeos, né? Eu tenho a projeção dos axônios para a hipófise posterior e o hormônio é liberado num leito vascular para poder atingir a circulação sistêmica. Vamos começar com vasopressina. Também conhecido como hormônio antidiurético, ou ADH. Vocês já tinham ouvido falar nesse hormônio antes dos vídeos? Puxando para o nosso contexto de bailinho, esse é o hormônio que dá mijadeira no bailinho quando a gente ingere bebida alcoólica. Ou melhor, a ausência desse hormônio é o que dá mijadeira no bailinho. Como diz o nome dele, ele é um hormônio antidiurético, ou seja, ele previne a diurese. O que é diurese? Vocês já ouviram esse termo?
Isso, é formação de urina, né? Urinar. Também conhecido como xixi. Então, quando eu tenho ADH circulando, quando eu tenho vasopressina circulando, uma das principais ações que essa vasopressina vai fazer é ir lá no rim e dizer para o rim que ele tem que reabsorver a água. Olha que interessante, vocês vão ver em processos 2, função renal. O rim filtra em torno de 180 litros de plasma por dia. A gente só tem 5 litros de sangue. E nesses 5 litros de sangue, a gente tem em torno de 3 litros de plasma. A gente filtra 180. Isso quer dizer que a gente filtra em torno de 60 vezes o sangue num único dia. O sangue é filtrado pelos rins em torno de 60 vezes. Bastante, né? Se eu não recuperar a maior parte desse líquido, eu morro em segundos. Então, eu preciso reabsorver esse líquido para o meu organismo para que ele não vá para a urina. Então, a maior parte desse volume eu reabsorvo, independente de ter hormônio ou não ter hormônio, porque é essencial que eu reabsorva ele, senão eu morro. Mas tem uma pequena fração que é controlada pelo hormônio de acordo com o meu grau de hidratação. Vocês já notaram que se vocês tomam muita água, vocês fazem bastante xixi? E que daí o xixi fica mais clarinho, mais diluído? Então, se eu ingerir muita água, eu fico muito hidratado e com isso eu preciso eliminar o excesso de água para voltar para o estado normal de hidratação. Agora, se o oposto acontece, se eu estou desidratado, eu vou produzir o ADH, eu reabsorvo mais água do que o normal na urina e o meu xixi fica mais concentrado. Então, o que o ADH faz é gerar, no final das contas, xixi concentrado. Me dá um segundo, por favor. Um toscato estava aqui querendo sair. Eu tive que ir lá abrir a porta. Que agora que tá frio, ele deita em cima do meu computador para aproveitar o calor. A outra coisa que o ADH faz é agir nos vasos. Sim, tô gravando, então. Agir nos vasos e gerar vasoconstrição. Então, é legal o ADH porque ele tem dois nomes e duas funções bem clássicas. O nome vasopressina vem justamente dessa vasoconstrição, porque ele faz o vaso apertar o sangue e aumentar a pressão. O nome ADH vem de hormônio antidiurético, que é dessa segunda função, que é o aumento da reabsorção de água nos rins, concentrando a urina e impedindo a desidratação. Tranquilo até aqui?
Quais são os estímulos que fazem a vasopressina ser produzida? O primeiro estímulo e principal é o aumento da osmolaridade do leque. Lindo termo, né? Quem não entendeu nada, levanta a mão. Não precisa ficar acanhado. Então, o que é osmolaridade? Osmolaridade é uma medida que a gente usa para determinar a concentração de líquidos biológicos. Então, quando um líquido biológico está muito concentrado, a gente diz que ele está com osmolaridade alta. Quando esse líquido biológico está diluído, a gente diz que ele está com osmolaridade baixa. Então, é uma medida de concentração de líquidos biológicos. Esse nome vem da osmose. Já ouviram falar em osmose, né? Que é o movimento da água entre os compartimentos. Justamente porque quanto maior a diferença de concentração de líquido entre os compartimentos, maior o movimento de água. E leque é o nome de um compartimento, que é o líquido extracelular. Ou seja, é o líquido que está fora da célula. E esse líquido extracelular é composto pelo plasma e pelo líquido intersticial. Algum desses termos vocês não conhecem? Vou assumir que o... Ah, tá, obrigado. Interstício, aqui ainda faltou um S. Interstício é o espaço entre as células de um tecido. Então, tem lá meu tecido, o espacinho entre as células é preenchido por um líquido. E esse líquido chama líquido intersticial. Então, quando esse líquido fica concentrado, é o principal estímulo para eu produzir vasopressina. Isso faz sentido para vocês? Vamos olhar o estímulo e a função, né? Vamos olhar o estímulo e a função. O estímulo, a função é a reabsorção de água no rim. E o estímulo é quando o meu interstício, quando o meu líquido extracelular está muito concentrado. Como é que eu faço para diluir um líquido que está muito concentrado? Eu adiciono água, né, no líquido biológico. Então faz sentido eu reabsorver a água no rim, que reabsorvendo a água no rim, eu vou diluir o líquido extracelular e com isso restaurar o equilíbrio. E o segundo estímulo, vou botar aqui do ladinho, é a redução do volume do leque. O que também faz sentido, né? Porque se eu perdi volume do líquido extracelular, por exemplo,
vocês foram dar uma corrida num dia quente. Sei lá, correram 40 minutos. Escorrendo o suor. Isso vai fazer com que o líquido extracelular de vocês fique bem concentrado. A resposta vai ser, né, vocês vão perder volume e vocês vão perder água. Então, eu aumento a osmolaridade e reduzo o volume do leque. Isso vai fazer com que eu estimule o meu sistema endócrino, lá o meu hipotálamo, a produzir vasopressina. Aí a vasopressina vai agir nos rins, impedindo que eu perca água. Vai agir nos vasos, fazendo vasoconstrição para que eu não tenha queda de pressão. E também pode gerar sede, para que eu reponha água. Faz sentido, né? Tem lógica no funcionamento desse hormônio. Vocês concordam ou discordam? É genial, né, Bruno? Tem um cara que é o principal inibidor da vasopressina. Então, inibidor, que é o etanol. Então, quando a gente ingere bebida alcoólica, a gente inibe o ADH. Aí dá vontade no banheiro. Aí passa a noite inteira da festa, né, indo no banheiro, de meia em meia hora. Mas beleza. Aí vai para casa, dorme, acorda no outro dia, faz um xixizinho marrom e toma tudo que tem na geladeira. Já passaram por essa experiência? Então, como vocês inibiram o etanol de noite, o corpo de vocês ficou perdendo água na urina. Exatamente, depois do bailinho. Então, como vocês ingeriram etanol, inibiu o ADH. Inibindo o ADH, vocês evitaram a reabsorção de água e começaram a perder água. Aí ficaram perdendo bastante água. Quando o etanol é metabolizado, se vocês dormiram, o fígado removeu o etanol da circulação, o ADH volta a ser produzido. E aí, quando o ADH... Eu vou terminar o ciclo aqui, daí eu explico as questões de vocês. E aí, quando o ADH volta a funcionar, quando eu libero a produção, eu vou me deparar com um corpo em que a osmolaridade do leque está aumentada, porque eu desidratei durante a noite, e o volume do leque está reduzido porque eu perdi muita água. Então, eu tenho uma produção bem expressiva de ADH. E aí, o que vai acontecer em resposta, eu vou fazer uma urina muito concentrada, por isso que a urina fica mais amarelada, mais escura, e vou ter muita sede porque eu quero repor essa água que eu perdi. Assim, Laura, tu absorve a água, só que como o ADH não está presente para a água ficar presa no corpo, ela é perdida na urina. Tu faz mais, por exemplo, se tu tomar 1 litro de cerveja, tu vai fazer bem mais do que 1 litro de xixi. E daí o balanço hídrico fica prejudicado. Agora, se tu tomar destilado, que tem mais álcool ainda e menos água, aí o efeito pode ser ainda pior. Sim, é um conselho extremamente inteligente de tempos em tempos intercalar ali a aguinha para dar
para dar uma hidratada no corpo. Que aí daí já ajuda também a eliminar o álcool e os produtos do álcool. E a perda, tu tá repondo já parte da perda antes do ADH voltar a funcionar, por mais que vá sair na urina. Então agora vocês já sabem por que vocês fazem tanto xixi no bailinho. Faz parte, né, Sheila? Faz parte. Sim, fica com menos ressaca. É bem isso. Depois que foi a primeira vez, aí já era. Tranquilo, vasopressina? Então vamos para o irmão quase gêmeo. Ou para a irmã quase gêmea da vasopressina. A ocitocina. Em parte, sim. Um dos motivos é desidratação. Um dos. Mas aquela sensação de dor de cabeça é mediada por um produto do metabolismo do rim, que é o aldeído acético. Metabolismo do rim, metabolismo do álcool. Para excluir o álcool do organismo, a gente precisa pegar o etanol, né, que é o álcool acético, e converter ele em ácido acético. Só que nesse meio do caminho eu formo aldeído. E o aldeído acético dá uma dor de cabeça do cão. Tem um remédio, cara, eu esqueci o nome agora. Mas é um remédio que se tentou usar para tratar alcoolismo. Não é Engov. Se tentou usar para tratar alcoolismo, que ele cortava essa parte da via aqui, ó. Então se convertia álcool acético em aldeído acético, mas o outro passo não era feito, ou feito muito devagar. E aí acumulava aldeído acético, que é o que dá a ressaca. Então tu imagina o estado que o vivente fica tomando esse remédio. Um simples copo de cerveja já vai fazer a pessoa ter taquicardia, ter alteração de pressão arterial, a pele começa a ficar vermelha e a pessoa acha que vai morrer. Mas o que se viu foi que mesmo a pessoa tomando esse remédio, ela continuava bebendo. Então, não adiantou. Sensação de quase morte, mas enxugando. Então vamos para irmã quase gêmea. Sabe que tem engove natural, né? Deixa eu olhar exatamente o que tem no engove, que eu não lembro.
Uma colher de azeite. Uma colher de azeite que reduz a absorção de álcool. Já ouviu falar que não é bom um bebê de barriga vazia? A mesma lógica. Como o álcool consegue ser absorvido a nível de estômago, é uma das poucas coisas. Aí, se tu criar uma barreira lipídica no estômago, a absorção é reduzida. Por isso, quando tá de barriga cheia, a absorção do álcool fica bem reduzida. Quer ver um negócio doido? É tu beber depois de muitas horas sem comer. Umas 12 horas sem comer. E tomar uma latinha de cerveja e ficar mais louco que o Batman. Não, é uma só que tu precisa. Duas tu já tá na fase do eu te considero muito. Vocês já ouviram falar em ocitocina? A ocitocina é mais famosa do que a vasopressina. O que vocês sabem sobre a ocitocina? É um hormônio. Mas ela também pode ser um neurotransmissor. Quando ela é liberada na sinapse, ela é um neurotransmissor. Mas tu sabe que a ocitocina ela tem uma vantagem, né? Tu te refere ao parto, Keila? Tem a ver com vínculo. Então, ela é um hormônio importante para vínculos sociais. A ocitocina ela tem várias vantagens, né, nesse aspecto. Embora ela gere dor pelo parto e tal, ela te ajuda a esquecer o significado da dor. Ela te ajuda um pouco a esquecer o significado daquela dor. Porque senão ninguém teria mais de um filho, né? Se ficasse o registro real da dor, ninguém teria mais de um filho. Então, faz vínculos sociais, contração do útero, ejeção do leite. A quantidade de ocitocina produzida durante o parto vai ser extremamente importante para o vínculo social da mãe com o filho. E também esse vínculo ajuda a esquecer o real tamanho da dor do parto. Que, tipo, dói bem menos que colocar o dedo na chapa do fogão, vocês concordam? Dói bem menos colocar o dedo na chapa do fogão do que ter um filho. É o que dizem, eu nunca tive um filho, não posso saber, mas pelos relatos, dói menos queimar o dedo no fogão do que ter um filho.
Só que é mais frequente tu ver uma pessoa ter 3 filhos intencionalmente do que colocar o dedo na chapa do fogão 3 vezes intencionalmente. Então tem toda uma significação daquela dor através do vínculo que ajuda a manter a espécie em 7 bilhões de pessoas. Por mais que já tenha tido filho, né? Não gera o mesmo impacto que queimar o dedo no fogão. E olha que é bem mais difícil criar uma criança do que curar uma queimadura no ponto do dedo. Mas aí existem outros fatores, né? Para a gente ver como a dor é relativa. Então, estímulos para que a gente produza ocitocina. Orgasmo, parto, amamentação. Vocês já ouviram falar que amamentar logo depois do parto auxilia na recuperação? Justamente por causa disso aqui, a amamentação é um estímulo potente para produzir ocitocina. Então, quando tem o estímulo mecânico de sucção na mama, feita pela criança, a gente gera uma informação neural que vai ir até o hipotálamo e dizer para o hipotálamo que tem que liberar a ocitocina. A ocitocina vai fazer o útero contrair, fazendo o útero contrair, reduz os sangramentos, faz coagulação dos vasos que foram rompidos quando a placenta descolou e também ajuda o útero a voltar ao tamanho normal, como a Miriam falou. Porque ele vai contrair e vai começar a voltar ao seu estado anterior ao da gestação. Pra vocês verem como o sistema é inteligente, né? Outro estímulo potente é ver, ouvir ou cheirar o lactente. O simples fato de ouvir a criança ou sentir o cheiro da criança já pode fazer uma mãe ejetar leite. A criança nem está mamando. Que a presença da criança aumenta a ocitocina da mãe. Se a mãe tiver vínculo, né? É muito importante ter vínculo com essa criança. Se a mãe tiver uma depressão pós-parto, não tiver conseguido fazer um vínculo com a criança, esses mecanismos não ficam tão evidentes. Na opinião de vocês, quem é que tem o vínculo mais forte? A mãe com a criança ou a criança com a mãe?
A princípio, tá, o que os experimentos indicam, experimentos com modelos animais, a gente poderia dizer que o amor incondicional é o do filho pela mãe. Até ele fazer a ruptura psicológica lá, à medida que começa a crescer e rompe com mãe e pai herói. Mas antes disso, a gente está falando de aspectos biológicos relacionados com aspectos psicológicos comportamentais. Mas eu não sei vocês, mas eu acho isso muito interessante. Então, a criança tende a ter um vínculo mais forte com a mãe do que a mãe com a criança. Por que isso? Porque a criança depende da mãe. Então, os filhotes humanos são altriciais, um termo novo para o dicionário de vocês, da fisiologia do comportamento. Altricial quer dizer que ele depende 100% de um cuidador para sobreviver. Se ele não tiver um cuidador, ele morre. Várias espécies de mamíferos, a maior parte dos mamíferos, eu acho que todos, são altriciais. A gente sacrifica a independência do filhote para investir nele e permitir que ele tenha maior complexidade intelectual, comportamental, maior repertório comportamental, e isso exige que eu passe mais tempo cuidando da prole. Se a gente olhar no reino animal, a gente vê que existem duas estratégias básicas de sobrevivência da prole. Uma é números. Então, a gente vê assim que tem insetos e outros animais que colocam um grande número de filhotes, répteis, anfíbios, peixes, e eles apostam na sobrevivência do número. E tem uma outra estratégia, que é uma prole muito pequena, muito restrita, mas com alto investimento de cuidado. E isso é bem característico de mamíferos, de aves e de crocodilianos. Crocodilo cuida da prole. Então, a gente sacrifica números, mas precisa investir. Isso criou um tipo de filhote que depende muito do genitor, do cuidador. Sem o cuidador, ele não sobrevive. E isso quer dizer que mesmo que o cuidador seja abusivo, o vínculo vai permanecer. Por isso que é tão difícil tu identificar situações de abuso dentro de um núcleo familiar. É por causa desse vínculo. Por isso que é preciso, quem trabalha em setores de saúde, em escolinha, tem que saber interpretar os sinais. Porque a criança dá sinais. Ela não vai diretamente relatar que ela está sendo abusada pelo genitor, pelo cuidador ou por algum familiar próximo, porque ela tende a ter um vínculo muito forte, geralmente, com o abusador. Geralmente o abusador é um cuidador. E como ela depende do cuidador, ela forma um vínculo muito forte. E ela não vai entender aquilo facilmente como algo errado, a não ser que alguém ensine ela. Porque se é o cuidador e ela tem um vínculo com o cuidador, ela aceita que aquilo seja correto. Que é a mesma racionalização que criança que apanha faz, né? Ela começa, depois de um tempo, a internalizar que se... Ela faz a seguinte lógica, né? Minha mãe me ama, ou meu pai me ama, meu pai me bate, ou minha mãe me bate. Então, se ele me ama e me bate, é porque eu devo merecer. Agora, quando a criança é muito nova, se tu perguntar para ela se ela acha certo alguém apanhar porque está errado, ela vai dizer que não. Mas com o tempo ela começa a criar uma racionalização para conseguir sustentar o vínculo.
conseguir manter o vínculo. Porque se ela consegue... crianças são muito inteligentes, né? A gente não pode nunca subestimar a inteligência e a percepção de uma criança. Se ela entende que o genitor está fazendo algo errado para com ela, ela precisa necessariamente romper o vínculo. Só que aí quem é que vai cuidar dela? Então ela tem mecanismos psicológicos para aceitar que aquilo é correto, mesmo não sendo, porque ela depende daquilo ali para sobreviver. Isso faz sentido para vocês? Entra num aspecto mais psicologia do que psicologia conectada com biologia, né? Com fisiologia. É muito comum. A gente chegou agora num ponto da sociedade, graças ao universo, que a gente valoriza a criança. Que a gente começou a ter o entendimento de que criança precisa ser cuidada, precisa ser emocionalmente nutrida, e que isso vai gerar uma criança mais saudável, mais competente para a sociedade, mais realizada, né, menos doente, menos problemática para a sociedade. A gente passou a entender isso. Mas ao mesmo tempo que a gente passou a entender isso, a gente esqueceu um pouco da história que a humanidade tem em relação às suas crianças. E que é uma história muito triste, que é uma história de abandono, que é uma história de maus tratos, que é uma história de abuso. Durante muito tempo, criança em família mais rural era mais um para trabalhar. Então já conseguia segurar uma enxada e ia trabalhar. Claro, existia uma necessidade, se todo mundo não trabalhasse, não tinha comida e etc. Mas teve uma outra época em que criança, se não fosse exatamente o que o genitor queria, era abandonado. Joga fora, põe no lixo. Então, se o pai precisa de uma filha mulher para fazer o casamento com uma família e daí poder pegar o dote, compartilhar a riqueza, sei lá, e nasce um filho homem, ele não quer um filho homem, joga fora o filho homem, sendo que o contrário é mais comum, né? Queria um filho homem, nasceu uma filha mulher, joga fora a filha mulher, segue para o próximo para ver se nasce um filho homem. Então é muito doido isso, né? Hoje a gente acha isso absurdo, mas isso faz parte da nossa história como espécie. Agora rolou um silêncio, é muita loucura para vocês numa sexta de noite? Vocês estão bem? Vocês querem que eu chame o apoio psicológico da universidade para conversar com a gente? Ou vocês vão sobreviver ao recreio de boa? Não, eu entendo, Miriam. Eu entendo, faz parte. Mas é uma realidade dolorida que a gente não pode ignorar, né? Principalmente sendo profissional da saúde, que geralmente vai passar perto da gente alguém. Ah, é horrível, é horrível.
Mas eu acho interessante a gente, né, nessas situações, a gente tentar enxergar por outra perspectiva, que é a perspectiva da medida que a gente consegue ter conhecimento sobre isso, e ficar mais atento, quantas pessoas a gente pode ajudar a não passar por isso? Que eu acho que é o grande benefício. Então, vamos para o recreio, dar uma respirada, tomar uma água. Alguém conta uma piada aí para a gente relaxar. Não, fica tranquila, Miriam. Eu entendo. Vou parar a gravação aqui para não tomar um copyright strike do YouTube.